mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao meu Senhor por esta oportunidade. Eu quero aqui externar minha gratidão pelos meus pastores, por essa oportunidade, externar minha gratidão à nossa pastora, ao qual nos fez este convite, agradecer às minhas irmãs, a qual faz parte desta mesa, por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para que a igreja abra a sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, capítulo 6, versículo do 10 ao 14. Amém? Estarei lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firme contra as astutas e as ciladas do diabo. Para que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo isto tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Pai amado, Pai querido, que viemos guardar ela no nosso coração. Deus, eu te peço nesta manhã, abençoa cada um que entrou por essas portas, meu Senhor. Deus amado, Deus querido, decreta uma vitória especial. Deus amado, Deus querido, a cada um que entrou nesta manhã não vai sair da mesma forma que entrou. Pai amado, Pai querido, eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Deus, eu não tenho nada, mas o Senhor tem a palavra da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, a qual foi nos dado o tema revestir-vos no Senhor. Igreja, eu quero te dizer que esta passagem nos ensina como vencer esta batalha e nos revestir da armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero te falar nesta manhã, quem escreveu foi Paulo de Tarso. Onde ele estava? Ele estava preso em Roma. Para quem ele escreveu? Para a igreja da cidade
cidade de Éfeso, porque ele escreveu para ensinar os cristãos a viverem firmes, fortes, preparados espiritualmente. Eu quero te dizer nesta manhã que você venha se revestir em Deus, independente da situação, independente do momento. Venha se revestir no Senhor, porque Ele vai decretar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a nossa vitória espiritual depende da nossa dependência em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos deu força para vencer o inimigo. Eu também quero te dizer nesta manhã, fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Ei, eu quero te dizer que é uma ordem. É uma ordem de ser forte, não por conta própria, mas uma ordem de ter força no Senhor, mas uma ordem de se fortalecer no Senhor, porque é do Senhor que você vai ser forte. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu mesmo querer ser forte, não adianta eu tirar força do homem, mas a força que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também te dizer nesta manhã que a nossa capacidade é limitada, mas a capacidade de Deus é infinita para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que há uma batalha espiritual, e essa batalha, ela vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É uma batalha espiritual. Então é a força que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no 11 também nos diz: revesti-vos das ciladas. Eu quero te dizer que o inimigo não ataca de frente. Ele usa astúcias, ele usa enganos, ele usa mentira para tentar nos parar, para tentar nos paralisar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te enfrenta de frente, porque ele sabe que tu é filha do Senhor e que jamais o Senhor vai permitir. Ele não toca em você se não tiver a permissão. Ele não entra no teu caminho se não tiver a permissão do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele usa de engano, de mentira, de tentações, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é contigo, independente da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer também que a natureza da batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue e pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que nós devemos mudar o nosso foco. Nós temos que ter um foco no Senhor, porque o inimigo ele tenta nos parar, mas nós sabemos que nós servimos um Deus que faz o mover pelo seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas como eu posso resistir às ciladas de Satanás? Somente através do meu Senhor. Ei, devemos servir ao Senhor com sendo verdadeiro, devemos servir ao Senhor com transparência. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a luta vir para a tua vida, você não se preocupe, porque Ele só toca se o Senhor permitir. Se não for, Ele não vai permitir. Ah,
paz, irmã Socorro, mas a gente passa pelo dia mal. Passamos pelo dia mal. Eu quero te dizer que a armadura é para o dia mal. Momentos de crise, momentos de tentação, momentos intensos. Passamos momentos difíceis, sim. Nós como crentes, nós como servos, nós passamos o dia mal, nós choramos, nós nos entristecemos, mas eu quero te dizer, mesmo passando este dia mal, nós temos que ter a certeza de que o Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos permanecer firmes. O objetivo final não é apenas lutar, mas o objetivo final é lutar, é chorar, é passar pela aprovação, mesmo passando por essa situação. Após vencer, é continuar de pé, porque o inimigo ele tenta nos derrubar, mas o nosso Deus ele nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Cingidos com a verdade. Eu quero te dizer que o cinto da verdade é integridade. E a palavra de Deus nos mantém em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nos mantém em pé e no lugar. E é viver uma vida correta diante do Senhor. Não uma vida de hipocrisia, não uma vida de que é e não é, não uma vida de que talvez seja, porque a palavra do crente tem que ser sim ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma vida com integridade diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que nós servimos ao Senhor, que mesmo as lutas, mesmo em aprovações, nós estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. E a couraça da justiça. A couraça da justiça protege o nosso coração, os nossos órgãos vitais. Representa a justiça de Cristo, que nos justifica com a nossa integridade moral. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a armadura não é para ser admirada, mas para ser usada diariamente. Ela é o próprio Jesus agindo em nós, agindo a nosso favor, agindo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a vitória já é garantida por Cristo. O nosso papel é apenas permanecer firme nele, sabendo que nada vai nos acontecer se Ele não permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero te dizer que a armadura ela pode ser definida como um conjunto de arma que forma um revestimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para um soldado no campo de batalha, ele está revestido e de toda esta armadura de Deus que está revestido no próprio Cristo. Nessa passagem nos fala que nós temos que nos revestir não só a parte da cabeça, mas do corpo, da espada, do escudo. Eu quero te dizer que nós devemos nos revestir em Deus. Devemos nos equipar com a palavra da verdade. Devemos nos equipar com a oração. Devemos nos equipar com intimidade na casa do Senhor. Louvado seja o nome
do Senhor. Se revista da palavra, se revista na oração, se revista no jejum, porque quando você faz isso, você está se revestindo no Senhor. E o Senhor gosta quando nós somos um crente que faz a sua vontade. O Senhor gosta quando somos crentes comprometidos. O Senhor gosta quando somos um crente que temos apenas uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te falo nesta manhã, se revista em Deus, se revista no Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele te conhece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas tentam nos parar, quantas coisas tentam nos desanimar. Às vezes a gente passa por alguma situação que às vezes a gente até quer olhar para trás, quer até parar, mas eu tenho que lembrar que nada acontece comigo sem a permissão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter momentos que vamos chorar, sim. Vai ter momentos que vamos sentir dor, sim. Mas temos que ter a certeza de que servimos um Deus que transforma o nosso choro em alegria. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo você passando pela luta, mesmo você passando pelo deserto, eu costumo dizer que quando passamos pelo deserto, nós buscamos mais, nós oramos mais, intercedemos mais. Nós sabemos que o caráter de uma criança é formado aos 7 anos, né? Mas eu quero te dizer que quando passamos pelo deserto, muitas das vezes o Senhor quer mudar o nosso caráter. Muitas das vezes quando passamos pelo deserto, queremos parar, queremos desistir. Mas eu quero te dizer que no deserto você cresce, no deserto você amadurece, no deserto você ganha experiência com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu também quero te dizer que no deserto você ora mais, você busca mais, você intercede mais, e é no deserto que o Senhor te dá vitória. Muitas das vezes a gente passa pelo deserto e quando a gente sai dando glória a Deus, misturado com aleluia, mas daqui a pouco acontece outro deserto. Mas por que, irmã Socorro? Muitas das vezes a gente não entende, mas muitas das vezes temos que perceber que no deserto nós amadurecemos. E quando quando nós amadurecemos, nós estamos preparados para aquilo que o Senhor tem a colocar nas nossas mãos. Que eu costumo dizer que no deserto o Senhor nos ensina. No deserto o Senhor nos ensina, porque no deserto nós buscamos mais. E quando buscamos, o Senhor nos carrega no colo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que mesmo você no deserto, você venha se revestir em Deus, porque vai passar. Ai, mas Socorro, mas eu tô chorando, eu tô passando esse deserto. Acaba sim, porque tu serve ao Senhor, que Ele vem mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesta manhã, se revista em Deus. Eu estou com um problema em casa, problema com meu filho, problema com meu marido. Se reveste em Deus, busca Ele, faz a vontade dEle. Socorro, eu costumo dizer que a nossa prioridade tem que ser o Senhor, sempre, primeiro aspecto, porque quando você coloca o Senhor como a tua primícia, eu falo primícia não só em dízimo, mas primícia é em buscar, primícia é em adorar, primícia é em servir. O Senhor faz aquilo que você não imagina. Colocar o Senhor como primícia é nós termos a certeza de que a vitória é nossa.
Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, começa hoje. Começa agora. Começa nesta manhã a se revestir em Deus. Se fortaleça em Deus. Vista a armadura de Deus, que é a oração, a intercessão, o propósito, o jejum. Se revista de Deus, para que quando você venha passar por um momento difícil, você esteja fortalecido no Senhor. Porque muitas das vezes a gente fala: eu estou revestida no Senhor, estou guardada pelo meu Senhor, mas o meu coração só quem sabe é o Senhor. Só o Senhor que sabe aquilo que nós sentimos, ninguém mais. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã eu te convido nele. Se reveste com a armadura de Deus. Porque se você se revestir com a armadura de Deus, você vai estar preparado quando o momento difícil vier. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos ensina a lutar, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém te conhece mais como o teu Pai, o nosso Senhor. Como nos diz lá em Isaías 43, antes de tu nascer, tu já era escolhida dele. Antes de tu nascer, ele te chamou pelo nome. Ainda que tu tenha tua mãe física, mas o teu Pai, que é o Senhor, ele te conhece melhor do que a tua mãe. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Então nesta manhã, se revista nele, se fortaleça nele, porque ele está aqui para decretar a tua vitória, para realizar os teus sonhos, ainda que demore, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes eu quero para hoje, às vezes eu quero para agora, mas se não está no tempo dele, não é agora, porque o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E na hora e no momento certo, Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nesta manhã, que você venha se revestir no Senhor, que você venha se fortalecer no Senhor. Em todas as tuas situações, coloca o Senhor sempre como primícia. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as situações, sempre coloca Ele como as tuas primícias. Nesta manhã, eu te falo, igreja, se fortaleça nele. Porque o Senhor está aqui nesta manhã e Ele já decretou a tua vitória. O Senhor conhece os teus sonhos, o Senhor conhece o desejo do teu coração, o Senhor conhece os projetos do teu coração, aquilo que tu almeja, aquilo que tu queira, aquilo que você queira pedir, peça a Ele, porque Ele vai te dar na hora e no momento certo. Mas que nesta manhã você se fortaleça nele, se reveste da palavra, se reveste do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória! Aplaude o Senhor.